como conversar com a minha mãe, como conversar com o meu pai, como conversar com a minha esposa, com o meu marido, ou até mesmo com os meus filhos sobre a minha transexualidade. Como que a gente faz para construir pontes e ter essa conversa, construir esse diálogo da maneira melhor possível. Se você quer saber mais sobre isso, assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Meu nome é Paula Lavigne Silva e se você chegou agora aqui no canal e não me conhece ainda, saiba que eu sou uma mulher trans que se assumiu depois dos 40 anos de idade e que vive agora o seu processo de transição de maneira mais tarde na vida. E ao longo desse processo eu precisei conversar com muitas pessoas, eu precisei enfrentar muitos medos e contar sobre quem eu sou, sobre o meu processo, sobre tudo isso que eu vivo e divido com vocês aqui no meu canal, sobre o meu processo de transição, sobre o fato de eu nunca ter entendido, sobre o fato de eu ter escondido. E eu vejo muita gente que conversa com os pais, conversa com a esposa ou com os filhos, enfim, e eu vejo muitas pessoas que acabam tendo uma rejeição nesse processo muito grande, né? Acabam tendo conflitos, se sentindo abandonadas, passando por desafios bem complexos, assim, por se dizer. E muitas vezes as pessoas falam pra mim: olha, Paula, você tem sorte de ter a mulher que tem, você tem sorte de ter a família que tem. E eu não nego isso. Eu acho que realmente eu tenho um fator de sorte aí. Essa questão da sorte, ela vai sempre existir de alguma forma nesse contexto, né? Acho que tudo na vida a gente conta com um pouco de sorte, é fato. Mas eu entendo também que a forma de fazer, os laços que nós construímos, o como que a gente mantém eles, o como que a gente respeita esses laços, né? Eu acho que isso também acaba influenciando no final do dia. Então, por exemplo, se você já não tem um relacionamento bom com seu pai, ou com sua mãe, ou com seu irmão, e você vai trazer essa conversa ela vai ter um teor mais complicado, ela vai ter um teor mais desafiador para isso, né? E você já precisa considerar isso, né? Então, muitas vezes você tem que pensar se a maneira com a qual você está levando a informação, ela está indo muito mais para uma questão de um conflito que vai ser gerado, se ela está indo muito mais numa questão de acolhimento, de dividir realmente a sua dor, de se apresentar para aquela pessoa e compartilhar uma experiência, sabe? Então, assim, eu acho que você precisa refletir sobre esse ponto. Por quê? Porque às vezes eu sinto que algumas pessoas, elas trazem toda a questão da transexualidade, que é verdadeira, é válida, mas como uma válvula de escape para resolver outras questões que ali já existem. Então, se o seu casamento ele já passa por problemas, se a sua relação com a sua mãe já não é tão boa, se já existem conflitos, se já existem questões que elas estão ali, elas estão explodindo, elas estão complexas, isso pode vir a ser uma coisa muito mais conflitante do que acolhedora. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre com quem eu vou falar. Seja essa pessoa um parente próximo, seja essa pessoa um amigo. Essa construção dos laços, essa construção das relações interpessoais, né? Seja construído com amigos, seja construído com o seu cônjuge, ela é uma relação que ela tem que ser regada no dia a dia, independente de qualquer coisa. Ela tem que ser construída, né? Então, uma das coisas que eu tenho para dizer é: o meu casamento com a minha esposa, ele sempre foi um casamento com uma relação muito sólida, muito bem construída. E quando tudo isso que veio à tona surgiu, foi obviamente um terremoto nesse casamento. Não tem como negar, foi
e continua sendo uma coisa que abala essas estruturas. Só que as nossas estruturas elas eram de fato sólidas, firmes, o suficiente para resistir a esse terremoto, sabe? Então assim, pensem na relação para que você possa organizar na sua cabeça a melhor forma para você construir a ponte necessária para esse diálogo, tá? E esse desafio ele existe para muita gente, a gente se pergunta, a gente se questiona. Esse desafio ele é necessário, ele precisa acontecer, essa conversa em algum momento ela tem que surgir, você não consegue seguir uma transição sem que ninguém saiba o que está acontecendo. Não é recomendado fazer isso, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista de saúde, mas você entender qual é o tipo de relação que você tem, qual é a expectativa que você cria antes de construir essa conversa é importante. Então, se o seu casamento já não vai bem, essa conversa ela vai ser difícil. Se a sua relação com seu pai ela é ruim, essa conversa ela vai ser difícil. Porque essa conversa ela será difícil de qualquer jeito. Mas tendo uma boa relação construída com as pessoas que fazem parte do seu convívio, é um pouco mais fácil para que as pessoas possam te acolher ao invés de te julgar. Porque assim, em um certo nível, o julgamento ele vai vir sempre. As pessoas vão questionar. Ainda mais se elas não esperam que isso aconteça, tá? Então, por exemplo, eu, quando vivendo como Paulo, eu nunca demonstrei nada de feminino, nada do universo da Paula, absolutamente nada. De maneira que isso foi uma surpresa, um susto para todo mundo, né? E você vai perceber que quanto mais próximas as pessoas elas estão de você na relação, no dia a dia, no convívio, mais impactada de alguma forma elas serão, né? Com toda essa história, com todo esse contexto. E quanto mais distante, mais tipo, whatever. Tanto faz. Isso vai ser na vida da pessoa. Então quando eu conto para amigos, mesmo amigos, por exemplo, amigos de banda, ou amigos que eu converso frequentemente e tal, como eles não convivem comigo no dia a dia, eles apoiam, eles acolhem. Eu não tive uma negação da parte de ninguém até hoje, tá? E já tiveram pessoas que chegaram pra mim e falaram: olha, você é uma pessoa de sorte. E de novo, eu não nego a sorte, mas eu sempre tive uma relação muito boa construída com as pessoas pela qual eu permito que façam parte da minha vida de alguma forma. Não que eu nunca tenha brigado com ninguém, não é isso, mas eu sempre mantive uma boa relação. Eu sempre construí uma relação saudável, um relacionamento bom. Eu sempre fui um bom amigo e busco ser agora uma boa amiga. Tanto que as pessoas se preocupam comigo, as pessoas querem entender, as pessoas querem me ajudar a viver, a ser feliz, a me encontrar, né? Agora, se você é uma pessoa que você não tem esses laços bem construídos, com certeza isso vai ser mais difícil para você. E aí vem um outro ponto, né? Que vão existir pessoas que sim, elas vão quebrar com suas expectativas, não importa quais sejam, porque as coisas nunca acontecem da maneira como a gente de fato imagina, né? Então vão ter pessoas que vão chegar na vida de vocês e vão prometer mundos e fundos e de repente essas pessoas não vão ajudar, elas simplesmente dizem que você pode contar com ela, mas elas não vão de fato movimentar nenhum esforço para isso. Vão ter pessoas que vão de repente querer se abrir com você porque você se abriu com elas, e no final do dia vai ser mais sobre elas do que sobre você, porque como você está abrindo uma questão tão importante, elas vão querer abrir o lado delas e dividir o lado delas, e talvez depois elas sumam, porque você tem que entender que as pessoas também têm os problemas delas, né? Mas o fato trata-se muito mais sobre você do que sobre os outros. E é um processo muito individual. É um processo muito complexo, muito solitário, por mais que a gente queira ajuda. Eu sempre uso a frase: você não está sozinha, porque de fato você não é a única pessoa que está passando pelo que você está passando, mas somente você pode passar por isso.
Então, assim, eu volto a trazer aquele conceito da empatia. Eu volto a trazer aquele conceito de você se colocar no lugar do outro, né? E também, claro, de você se colocar no seu lugar. Porque tudo tem uma troca. Toda decisão, toda mudança, tudo aquilo que a gente decide fazer gera um impacto na nossa vida. Quer a gente queira, quer não. Então, assim, se você opta por chutar o balde e sair, meter o louco e ser quem você é pro mundo e dane-se família, dane-se todo mundo, com certeza isso vai te ajudar muito no seu processo de evolução, de descoberta, de ser você. Mas ao mesmo tempo, isso vai trazer uma consequência para as outras pessoas de acharem que de repente você ficou maluca, de que de repente como assim, né? E de novo, trazendo num contexto de uma pessoa que vive e passa pelo que eu vivi, onde ninguém fazia ideia de nada, né? Então, eu não era aquela pessoa típica que na adolescência, lá atrás, a vida inteira, sempre deu sinais. Não, eu nunca dei sinal nenhum, tá? Então, assim, se você faz isso, você vai automaticamente trazer algo muito bom para você mesma. Em contrapartida, você vai trazer um peso maior para que as pessoas tenham que absorver e entender aquilo. Então, ao mesmo tempo, se você quiser muito viver pelos outros, você vai cobrar esse preço de você. Então, se você for ouvir o que as outras pessoas esperam que você seja, talvez você adoeça, talvez você não saia do lugar, talvez você se encontre onde eu me encontrei por muito tempo na minha vida, tentando agradar os outros e percebendo que, na verdade, a gente precisa viver para nós, porque se a gente não conseguir ser quem nós somos, como que nós vamos poder nos doar para o outro, sabe? E é engraçado, porque eu tô falando isso aqui e a Becca sempre assiste os meus vídeos, né? E ela vai ver e vai falar assim, você precisa falar isso pra você mesma, né? Eu até tive uma mensagem, não vem ao caso aí, mas uma mensagem, vamos colocar assim, espiritual, que me trouxe exatamente esse caminho. Mas é muito difícil esse processo, ele realmente é muito individual, ele leva o tempo dele, ele é complicado, ele é complexo, não é uma coisa simples, não é uma coisa que vai se resolver de maneira rápida, porque demanda uma série de coisas que você tem que lidar com você. Então, no final do dia, sempre se trata muito mais entre você do que os outros. E aí vem o lance de buscar equilíbrio. Então, é preciso que você seja você, mas que você respeite e tenha empatia pelas pessoas que tenham próximas e que também queiram respeitar você. Porque eu parto do seguinte princípio: se a sua relação ela já não é tão boa, se essa troca ela já é inexistente ou negativa, então para que manter essa troca? Para que manter essa relação? Talvez seja uma coisa que realmente ela precise passar. Talvez seja algo que realmente ela não deva estar ali, né? Enfim, e antes que as pessoas venham falar, mas o que você tá fazendo com a sua esposa, etc, etc. Gente, nós temos a nossa relação, que é nossa, é o nosso modelo, como você tem a sua relação, que é sua. Eu não busco fazer mal pra minha esposa, assim como ela não busca fazer mal pra mim. A gente tá num processo, acreditem, de muito amor, de muita parceria, de muita compreensão, tentando construir algo novo. E o que eu tô trazendo para vocês aqui no final das contas, com toda essa mensagem que eu trago aqui, é que a construção dessa ponte, dessa boa relação, que as pessoas chegam e me dizem, olha, você tem sorte de construir isso. Existe sim a sorte, mas existe também algo além disso. Algo que foi construído uma vida inteira, um casamento todo. Também na questão de ter sido um bom filho, ter sido um bom genro, ter sido um bom irmão, ter sido um bom amigo, faz com que essa ponte seja construída por um diálogo e por uma tentativa das pessoas
cada uma dentro do seu tempo, dentro do seu processo, dentro do seu universo, tenta entender que agora, ok, então meu marido é uma esposa. Se ele foi um bom marido, talvez ele possa ser uma boa esposa. O meu filho, na verdade, é uma filha. Se foi um bom filho, talvez possa ser uma boa filha. O meu irmão, uma irmã, meu amigo, uma amiga, e por aí vai, entende? Então, existe um contexto prévio das relações. Essa conversa ela nunca vai ser fácil, mas ela vai ser carregada um pouco daquilo que você manteve e construiu. E eu percebo muito isso, né? Eu percebo que existem as nossas frustrações, eu sou carregada de frustrações minhas, pessoais, e que eu não posso querer exigir e querer colocar essas minhas frustrações em cima dos outros. E talvez nem todo mundo vai poder te dar aquilo que você espera, no tempo que você espera, da forma que você espera. Mas talvez as pessoas possam te dar alguma coisa. Talvez alguém possa te ajudar com carinho, talvez alguém possa te ajudar te tratando já no feminino. Talvez para algumas pessoas seja mais fácil de fazer isso. Talvez para outras pessoas seja mais difícil de fazer isso. Enfim, e esse equilíbrio, essa empatia, essa construção, essa ponte, esse fator humano, ele vai se fazer presente. Quer você queira, quer não. Ele vai estar lá. Então, assim, é um desafio. É algo que você tem que passar, que só depende de você. E que o meu processo, ele não vai ser igual ao seu. Porque a forma como a nossa vida foi construída, o caminho que nós percorremos até chegar aqui, ele é diferente para cada um, né? E você também vai encontrar pessoas que passaram pelo que você está passando e vão querer validar a história delas através da sua, né? Então eu recebo, talvez não de propósito, mas eu recebo o conselho de muita gente que já se assumiu, que já abandonou o casamento, ou que continua no casamento, não importa, mas que já avançou, que já está vivendo linda, leve, solta, feliz, não importa a idade que seja, chegando me dando conselhos sobre como eu deveria fazer A, B ou C. E óbvio, eu ouço esses conselhos, mas eu tento entender que às vezes quando a pessoa ela está sendo muito incisiva sobre a sua felicidade, ela está querendo muito mais validar a felicidade dela do que propriamente entender o seu processo. Porque o processo de cada um ele é único. Eu divido aqui as minhas experiências, eu divido aqui a minha jornada, a minha transição, porque talvez um pequeno pedaço disso possa fazer sentido para você. Mas tudo bem se nada disso fizer sentido para você, porque não existe uma única forma da gente existir, não existe uma única forma da gente transicionar, não existe uma única forma da gente se apresentar para o mundo, não existe uma única forma de sofrer, não existe uma única forma de amar, não existe uma única forma de nada. Apesar de existirem similaridades, cada pessoa é única. Apesar de ter sentimentos e experiências que podem fazer sentido para você, a minha história é a minha história. A sua é a sua. Nós não vamos seguir caminhos iguais. Nem dá para seguir caminhos iguais. Então, assim, eu divido a minha experiência, a minha reflexão como alguém que está passando por tudo isso, sofrendo, levantando, insistindo, se reinventando em termos de carreira, se reinventando em termos de pessoa, tentando ser uma pessoa melhor, tentando ser uma pessoa melhor para os outros, mas principalmente tentando ser uma pessoa melhor para mim mesma, tentando me sentir viva, tentando existir, tentando mostrar que nem tudo é preto e branco, que nem tudo é sim ou não, que pode existir uma variedade enorme nesse universo, nesse meio, e que existe, né? Então, muitas vezes quando alguém traz uma crítica, isso fala muito mais sobre a pessoa do que sobre você.
tá sendo criticado. Bom, acho que eu já falei bastante, né? O vídeo tá ficando mais longo do que deveria, mas é um tema que eu reflito sempre muito sobre ele, sobre por que eu dei tanta sorte. Óbvio que eu dei sorte, porque eu tenho pessoas que me querem bem, mas eu também construí isso. E eu também busquei a melhor forma de fazer isso. Eu busquei ter empatia, eu respeitei. E isso não quer dizer que é o jeito certo ou o jeito errado. Quer dizer que é por isso que as pessoas me acolheram, mas também quer dizer que é por isso que eu ainda talvez não seja a Paula 24 horas. Talvez é por isso que a minha transição ainda não evoluiu mais rápido. Não quer dizer que não tem sofrimento, não quer dizer que não machuque. E não quer dizer que todo mundo que eu esperava que reagisse de uma forma reagiu. Na verdade, ninguém reagiu como eu imaginei que seria. Nem pro lado bom, nem pro lado ruim. Nem tive tanta ajuda quanto eu gostaria, nem tanto abandono como eu imaginei que seria. Então o que a gente faz? A gente se adapta. Mas a gente tenta entender que muito do que será o nosso futuro talvez esteja baseado em como foram as nossas ações no passado. Não sei se isso faz sentido. Mas é isso, gente. Mais um vídeo super reflexivo, né? Onde a gente tá aqui filosofando e pensando. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ajudar algumas pessoas, algumas de vocês, né? Seja você alguém que tá passando por isso, ou conhece alguém que tá passando, ou simplesmente entrou aqui no canal e gosta das coisas que eu falo. Espero que isso possa te ajudar. E se você gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreve no canal, me segue aqui nas outras mídias, tá? É importante, me ajuda. Se você quiser colaborar um pouquinho mais, você pode se tornar membro, faz toda a diferença pra mim, tá? Compartilhe o vídeo e comenta, me diz aí o que mais você acha que eu posso trazer, abordar, o que te incomoda, o que você gostaria de saber, pergunte, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um super beijo pra você e até o próximo vídeo.